Então, na aula passada nós paramos no meados mais ou menos do século XIX, né? Depois das guerras liberais em Portugal. E lembrando que Portugal não sofreu uma restauração monárquica. Algumas outras nações, o melhor exemplo é a França, houve uma restauração da monarquia. Só que essa restauração na França não foi uma restauração como era no antigo regime. A monarquia saiu diferente dessa restauração. Foi uma monarquia romântica, uma monarquia constitucional. E Portugal, que nunca deixou de ser monarquia, só vai deixar de ser em 1910, ele não sofreu esse processo de restauração. Porém, a monarquia ficou viciada. Foi uma monarquia também romântica, vamos dizer assim, uma monarquia constitucional. A diferença da monarquia portuguesa para o resto, e aí inclui a do Brasil, que vale a pena frisar, é que as duas monarquias, na realidade, foram semiliberais, por causa do poder moderador, que foi uma coisa que só teve em Portugal e no Brasil. Na realidade, tinha sido uma ideia francesa, né, de Benjamin Constant da França, que tentou até vender essa ideia lá para a França, só que não pegou. Essa ideia acabou sendo estudada no Brasil e em Portugal, e via Dom Pedro I, né, o nosso Dom Pedro I, que acabou sendo o mentor desse poder moderador, de ter um poder acima dos outros três. Isso é que acabou dando uma boa estabilidade, tanto no Brasil como em Portugal. Por isso que muitos historiadores definem certamente como monarquias semiliberais. E é aí que realmente reside a diferença dessas duas monarquias, a brasileira e a portuguesa, em relação às outras. Bom, feito esse esclarecimento, então vamos tocar adiante. Depois de ter sido feita o final da Guerra Liberal em Portugal, durante a crise, o Portugal também entrou em crise com a Igreja. Então o Papa Gregório XVI, chegou a excomungar os liberais em Portugal. De modo que o nosso Dom Pedro I morreu excomungado por ter defendido ideias liberais lá. A Igreja estava defendendo Dom Miguel, né, que estava defendendo o absolutismo, que era bem menos ruim do que a monarquia liberal. Porque tudo na história nós temos que ver a coisa objetiva, né, em si mesma, se é bom ou ruim, mas também comparativa, né? Então, então entrou em crise, né, um pouco a relação da Igreja com Portugal. Depois, finalmente, houve um acordo, né? Portugal voltou a ficar de bem com as relações com a Igreja. E as missões voltaram a fluir. Aliás, Gregório XVI, que é durante o processo das guerras liberais no século XIX, em todos os lugares do mundo, as missões entraram em decadência no mundo inteiro. Com Gregório XVI houve um recrudescimento, propaganda fide, as missões francesas, etc. Em Portugal também houve esse recrudescimento. Título de exemplo, em 1859 houve missões no Timor, houve missões na Zambésia, onde hoje é o Zimbábue e a Zâmbia. Os jesuítas tinham um colégio lá no Timor, né? E até hoje, né, o Timor tem maioria católica, né? Ao longo do século XIX, o fato mais marcante em Portugal, o primeiro rei depois da Dona Maria II foi Dom Pedro V, na sequência foi Dom Luís, depois Dom Carlos I e finalmente Dom Manuel II. A grande questão da época do século XIX foi a partilha da África. Portugal estava ininterrupto na África desde 1415 com a conquista de Ceuta. Então ele sempre ora mudando um pouco a área de influência, lógico que ao longo dos séculos acabou restringindo bastante, mas Portugal foi a única nação da Europa que nunca abandonou a África. Agora, as potências, principalmente a Alemanha e a Inglaterra, tinham interesses econômicos na África. Leia-se bem, interesses econômicos, né? Não interesses missionários. Embora o Bismarck tenha falado de interesses missionários, lembrando levar a civilização para os povos da África, mas isso, a nosso ver, foi meio demagogia, né? Na realidade, era uma luta imperialista, né, entre as grandes potências do mundo, e o objetivo da partilha da África foi meramente econômico. A Alemanha nunca foi uma potência marítima, mas depois da unificação ela começou a ter interesse nos mares. Então ela chegou a ter posições até a Nova Guiné, até lá perto do Timor,
chegou a ter alguma influência na China. Então, aí as grandes potências começaram a olhar para a África e poderia ser até anunciada uma guerra, né? Por que não ter uma guerra lá na África se a Inglaterra tem um interesse na África, se a Alemanha tem, se a França tem, se Portugal tem, a Espanha não estava de fora, bem enfraquecida. Até a Itália chegou a manifestar interesse na África. E aí, por iniciativa de Portugal, acabou sendo feitos os famosos encontros em Berlim, a Conferência de Berlim, para fazer a partilha da África, evitar a guerra e fazer uma sistematização das áreas de influência das potências europeias na África, que foi a famosa partilha da África de 1884. Houve vários debates lá, né? Só que nós não vamos entrar em detalhes, que houve debates como seria essa região. Então, se Portugal sustentou influência histórica em determinados lugares, outros sustentaram a ideia de potencialidade, que eles tinham mais dinheiro para atuação, outros de proximidade geográfica, como por exemplo a França. A França já tinha feito uma guerra contra a Argélia e tinha conquistado lá, né, o Maghreb. Aliás, o que fez muito bem, né? Porque aquilo ali desde que aconteceu o Islã teve uma luta perpétua contra o cristianismo, que é jihad por excelência, é destruir a cristandade. E o Mediterrâneo sempre foi palco de batalhas navais entre a cristandade e o Islã. A mais famosa é de Lepanto, teve outros, Matapã, outros. O episódio que pôs fim às batalhas navais, à disputa pelo Mediterrâneo entre o Islã e a cristandade, foi justamente a conquista da França, a conquista da Argélia pela França, né? Que acabou encerrando definitivamente as batalhas no Mediterrâneo entre a cristandade e o Islã. Então, nesses debates acabou se desenhando um mapa de área de influência na África. A França ficou com toda uma parte do deserto do Saara, Argélia, Tunísia, onde hoje o Mali, onde ali é a República Centro-Africana, Chad, etc. A Itália ficou com a região da Líbia, região da Abissínia, até a Bélgica entrou, né? Na realidade foi um empreendimento pessoal lá do Leopoldo, né? E a Alemanha acabou ficando com a África do Sudoeste, que hoje é Namíbia, Tanzânia, Togo e o Camarões. A Inglaterra acabou ficando com o filé mignon, vamos dizer assim, que é a África do Sul, né? O lugar mais rico da África. Acabou ficando com o Egito, né? Área de influência no Egito, Sudão, e ficou com a Nigéria, que é um país extremamente populoso, né? E houve uma grande disputa, por incrível que pareça, entre dois aliados, justamente entre Portugal e Inglaterra. A disputa pela Zambésia, que é onde hoje é a Zâmbia e o Zimbábue. Esse desdobramento dessa disputa geopolítica na África ficou conhecido como Mapa Rosa, porque Portugal acabou desenhando o mapa com essa cor, né, rosa, tentando justificar que a Zambésia seria de influência de Portugal histórica, já que eles tinham contatos provados lá desde o século XVI, o que é verdade, né? E aí Portugal, na realidade, tinha um interesse de unir por dentro da África Angola e Moçambique, fazer uma espécie de Brasil lá. Se usou até o termo Brasil na África Austral. E esse interesse, num primeiro momento, a Inglaterra não tinha oferecido resistência, mas graças a alguns articuladores, alguns industriais lá, alguns que tinham alguns projetos econômicos, como Cecil Rhodes, que aliás era racista, né, Cecil Rhodes. Aliás, muitos exploradores lá da África eram racistas, aquele David Livingstone também era racista, que aliás odiava os portugueses porque ele queria ser primeiro em tudo na descoberta, o Livingstone, né? E aí, quando ele foi para a África, várias descobertas dele, ele soube que portugueses, ou mestiços de portugueses com africanos, haviam estado antes dele naquele local. Então ele tinha duplo ódio dos portugueses. Primeiro, por os portugueses serem católicos, e o segundo, por ele ter sido o segundo em várias descobertas, né? Então acabou sendo disseminado na Inglaterra uma certa hostilidade contra Portugal, liderada por esse Cecil Rhodes. E aí, esse caso foi levado nas altas esferas inglesas e Portugal estava de fato no domínio da Zambésia. E aí a Inglaterra deu um ultimato a Portugal. Esse ultimato gerou protestos imensos em Portugal, gerou uma comoção no país,
Portugal não podia combater a maior potência do mundo da época, era a Inglaterra, e acabou cedendo às pressões inglesas. Quando Portugal cedeu essas pressões, teve protestos, falando que a monarquia portuguesa tinha acabado, que tinha que ter lutado, mas efetivamente não tinha o que fazer. Lidar com a maior potência do mundo era mais ou menos hoje declarar guerra para os Estados Unidos, não tem como. E aí Portugal acabou cedendo aquela zona de influência para a Inglaterra. Que a Inglaterra também queria fazer a famosa ligação do Cairo para o Cabo, né? Do Cairo ao Cabo, uma grande ferrovia ligando todo o meião da África, né? E controlando as riquezas, né? E tendo acesso às matérias-primas. Esse acordo foi feito com o final, o desfecho desse episódio com a Inglaterra foi feito na época de Dom Carlos I. Portugal, quando perdeu o Brasil, ele acabou focando, assim como as outras potências, muito na África, né? Tinha perdido a joia da coroa, que era o Brasil, e aí ele voltou os olhos principalmente para Angola, Moçambique, principalmente Angola, aliás. Portugal acabou ficando na África com 3 lugares: Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. São Tomé e Príncipe no ilhas, né, costeiras, e Cabo Verde também um arquipélago. E o principal lugar de desenvolvimento de Portugal foi Angola. Angola acabou se desenvolvendo bem, ganhou ferrovia. Ao longo do século XX nós vamos ver que estava bem próspero lá. Moçambique também ganhou também um bom desenvolvimento, também, inclusive com ferrovias também. Portugal, nessa época, no final do século XIX, mantinha, então, fazendo um resumo do que Portugal tinha. Tinha esses lugares na África, continuava com a Índia. A Índia era resumida a Goa, Diu e Damão, né? Sendo Goa principalmente, a grande joia do Oriente, né? A Goa Dourada, Roma do Oriente. Tinha Macau e tinha Timor. Quer dizer, ele tinha perdido bastante da área de influência dele ao longo dos séculos, né? Nesse século XIX também aconteceu uma coisa lá na China, né? As guerras do ópio, que a Inglaterra acabou forçando a China a aceitar tudo que a Inglaterra impôs, né? Que eram zonas de influência, né? E sempre com favores para a Inglaterra, favores de todas as potências que foram aliadas na Inglaterra, no caso até a Alemanha entrou, França, Estados Unidos acabou também tendo sua zona de influência lá na China. Isso daí na China acabou sendo bom para as missões. As missões acabaram fluindo bastante no século XIX na China. Portugal perdeu boa parte da zona de influência na China, isso eu tinha falado na aula passada. Ele ficou localizado em Guangdong, principalmente. Em 1886, logo depois dessas questões aí da partilha da África, Portugal fez uma concordata com Leão XIII. Houve uma longa discussão lá com o emissário de português, com o emissário de Leão XIII. Fizeram uma longa debate histórico, aliás, muito bonito, muito interessante. O emissário do Leão XIII relembrou a ligação de Portugal com a igreja, foi muito relembrado isso, falando da missão de Portugal, reiterar que Portugal é um estado missionário. Leão XIII acaba reafirmando o padroado português e acaba dando um título muito bonito para o bispo de Goa, que ele virou primaz, ele virou um patriarcado. Então, além de ser primaz das Índias Orientais, o bispo de Goa também era um patriarca. Ora, a igreja sempre foi econômica nos patriarcados, né? Tem poucos patriarcados no Oriente e pouquíssimos no Ocidente. No Ocidente, que eu saiba, além de Roma, obviamente, é Veneza e Lisboa. E o Império Português acaba ganhando. Não, tinha um outro patriarcado, o patriarcado das Índias Ocidentais, que pertencia à Espanha. Mas, de qualquer forma, a igreja sempre foi econômica nos patriarcados. Ora, dar outro patriarcado para o Império Português é um reconhecimento da história de Portugal. É um reconhecimento que Portugal realmente é uma nação missionária. Isso foi em 1886. Goa também tinha uma outra razão de ser para o Papa e a igreja dar essa honra para Goa, porque Goa era um celeiro, era e foi até o meados do século XX um celeiro de padres. Vieram padres de Goa até para o Brasil, eu até mesmo cheguei a conhecer um padre goense. Então, nessa sequência, em consequência do padroado, né, da reafirmação do padroado, as missões foram fomentadas, novamente foram fomentadas.
Um exemplo é justamente o santo que eu acabei de rezar, que é o Padre Luigi de Versilia. O Padre Luigi de Versilia era italiano, salesiano, um ilustre filho espiritual de Dom Bosco, e ele foi enviado para Macau. Então ele acabou atuando sob o padroado português em Macau. Ele tinha tanta santidade que acabou desenvolvendo, acabou extrapolando o padroado português, ele acabou atuando numa área maior do padroado português, a igreja acabou dando para ele um vicariato, ele acabou se tornando bispo, ele acabou dominando uma área de influência em Guangdong, então ele estava atuando sob o padroado português e sobre um vicariato próprio. Ele acabou se tornando mártir, né, no começo do século XX. A China já estava sofrendo uma influência comunista e ele acabou sendo mártir na mão dos comunistas. Né? Na realidade, é uma situação histórica porque ele estava protegendo a honra de umas jovens, isso combinado com a fúria comunista. É uma história muito bonita do Luiz de Versili. Eu acabei relacionando ele rezando para ele, porque ele realmente deu um exemplo e uma prova que as missões portuguesas, que o padroado português estava vivo aí no século XIX e no século XX, porque ele estava sobre a área de influência do padroado. Né? A monarquia de Portugal acabou sofrendo um grande impacto, né? Quase acabou em 1908, aí já avançando na linha do tempo. Em 1908 houve o famoso regicídio, né? Muito comentado em Portugal e muito debatido há 4 anos atrás, quando fez 100 anos. Né? Maçons, né, da loja dos carbonários, né, ligados à maçonaria, os mesmos carbonários que tinham atuado na unificação italiana, aquele mesmo grupo maçônico que acabou matando Dom Carlos I e o príncipe herdeiro. Então quem acabou subindo no trono foi Dom Manuel II, o último rei de Portugal, que acabou caindo em 1910. Em 1910, a monarquia, o Dom Manuel II foi deposto e a monarquia é proclamada, não sem sangue. Teve martírios na República, que foi o do padre Barros Gomes, que ele foi assassinado pela fúria republicana. Ele não tem o título de mártir ainda, nem sei de processo de canonização, mas o episódio lembra bem um episódio de martírio. Né? E esse governo que tinha tentado instalar uma república maçônica em 1908 não tinha conseguido, acabou conseguindo em 1910. O objetivo dessa república maçônica era expressamente acabar com o catolicismo em Portugal. Um tal Afonso Costa, que era um membro da maçonaria, foi primeiro-ministro várias vezes, né, nessa época da Primeira República Portuguesa, queria acabar o catolicismo em Portugal em 2 gerações, imagina. Um diz que isso é mentira, que ele não falou, mas o projeto da República foi realmente contrário à igreja. Tanto é que sobrou para as ordens, né, de novo, os jesuítas foram expulsos pela 3ª vez. Durante essa república, a Primeira República Portuguesa, aconteceram algumas coisas. Uma simbólica foi o abandono da Banda das 3 Faixas, que o Portugal tinha 3 ordens históricas, né? A Ordem de Avis, a Ordem de Cristo e a Ordem de Santiago, que era representado nas 3 faixas, que foi usado depois desse período da República até pelos presidentes. Durante o período maçônico, simbolicamente, eles não usaram essas 3 faixas. Quer dizer, eles queriam realmente construir um novo Portugal. Né? Outra coisa simbólica nesse período é que acabou a ligação bonita que Portugal tinha com o Congo, com o Reino do Congo. Lembrando que o Reino do Congo foi o primeiro reino que Portugal acabou convertendo na época dos episódios do Diogo Cão, lá no século XV ainda. Quer dizer, desde o século XV até 1912, por aí, 1914, Portugal tinha uma relação de senhor tinha uma relação de sucerania e vassalagem com o Congo. E essa relação acabou acabando nessa época. Lembrando que o Congo não é bem onde hoje é o Congo Zaire, né, ou foi o Congo belga, é uma parte ao norte de Angola e uma parte ali da foz do atual Zaire que pertenceria hoje ao Congo. Né? Nessa eu falei que a República não foi sem resistência, o grande nome dessa resistência foi Paiva Couceiro, um herói português, né? Ele é tido como herói, né, em Portugal, pelo menos porque estuda história, não é radicalmente comunista ou republicano e tal. Ele lutou contra a monarquia,
lutou contra a república, pró-monarquia. Ele tinha sido um estadista na África. E ele, quando foi proclamada a república, ele entregou as armas, não sei se foi para o presidente, primeiro-ministro, mas era alguém importante, e declarou nesses termos: entrego a minha demissão e saio do país para conspirar. Prenda-me se quiserem. Quer dizer, ele diz que ele vai, ele diz que ele vai conspirar, ele vai conspirar, ele chega até a fazer uma monarquia no norte, como nós vamos ver daqui a pouco. Desafia, né, os republicanos a prenderem, e por incrível que pareça, os republicanos não o prendem, ficam com medo dele e deixam ele embora. O Paiva Colseno, que é um grande herói, ele teve uma infância muito interessante. Aí, pegando uma ligação com a aula da excelente aula da professora Ivone sobre o romance, como os romances influenciaram negativamente, né, todas as famílias católicas no século XIX, no século XX, a mãe do Paiva Colseno proibiu ele na infância de ler romance. Ele não leu romance. Ele chegou até a queimar alguns romances de modo simbólico. E ele sempre contava isso com gratidão pela mãe. Quer dizer, ele falava: minha mãe me ajudou a ser o que eu era justamente porque ela me proibiu de ler romance. Ele também não frequentava teatro e também não ia em cinema pela mesma lógica. Quer dizer, um fulano que só aí se percebe duas coisas. Primeiro, que a mãe dele foi obviamente boa, e também que muitas famílias acabaram resistindo e entenderam que a ficção, os livros, os romances, o teatro e o cinema eram, na realidade, mecanismos de vender uma ideologia anticatólica, né? Ele acaba liderando, conforme eu falei, uma resistência. Ele acaba fazendo uma monarquia no norte de Portugal. Essa monarquia depois é derrotada pelos exércitos republicanos. E a monarquia que ele visava era a monarquia feudal. É lógico que isso aí tem um certo problema, porque já não havia mais espaço naquela época para uma monarquia feudal, porque ele estava sob uma certa ligação e influência do integralismo, né? É uma coisa que mancha um pouco a biografia do Paiva Colseno, mas ele não deixa de ser um herói por causa da ligação com o integralismo, né? Por incrível que pareça, o que acabou ajudando Portugal aí nas circunstâncias foi a Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista do Império Português. Por quê? Com a Primeira República, Portugal ficou totalmente instável e a economia acabou decaindo bastante. O poder de influência de Portugal nas colônias e na África estava bem enfraquecido. E aí correu um boato em Portugal, que provavelmente era verdadeiro, que a Inglaterra ia denunciar o Tratado de Amizade Histórico e ia repartir com a Alemanha as colônias portuguesas. Então a Alemanha ia ficar com Angola e a Inglaterra ia ficar com Moçambique. O plano acabou não indo para frente justamente por causa da eclosão da Primeira Guerra Mundial, de 1914. Portugal, no começo dessa guerra, acabou ficando neutro, e em 1916, por pressão da Inglaterra, acaba lutando na guerra. Que Portugal acabou perdendo muita gente, acabou gastando dinheiro, esforço, e o resultado, né, do desfecho dessa guerra não foi muito bom para Portugal por causa do enfraquecimento disso. Portugal, no final da guerra, estava quebrado, né? Bom, o mundo inteiro, no período entre guerras, foi um período de crise, lembre-se, a crise de 29. E foi justamente nesse episódio, pouco antes da crise de 29, que foi dado um golpe de Estado em Portugal. Golpe de Estado de gente insatisfeita com a República. Na realidade, havia sempre, eu tinha citado o Colseno, havia um movimento de restaurar a monarquia em Portugal. E aí esse golpe de Estado acabou se aliando com esses monarquistas insatisfeitos e colocaram um fim, né, nessa Primeira República. Saiu como pessoa forte desse episódio como ministro da Economia Salazar. E ele acabou tendo uma popularidade, acabou saindo com prestígio, porque ele foi um excelente ministro da Economia. Então, no período entre guerras, depois no final da década de 20, Portugal acabou saindo relativamente bem da grande crise de 29. Foi feita uma nova Constituição em 1933, é o que os portugueses chamam de Estado Novo, né? O Brasil também teve o Estado Novo também com Getúlio, e Portugal também se chama, esse período histórico começou em 33 ou até antes, em 26, se a gente considerar o golpe de Estado, que foi até o final com Marcelo Caetano, período do Estado Novo. Os dois eram fascistoides, né? Os dois tinham simpatias pelo fascismo, né? Principalmente fascismo italiano,
Só que, a meu ver, pelo menos, o Estado Novo português era mais fascista, né, e mais pró-Mussolini ainda que o brasileiro, né? O brasileiro, aqui no Brasil as coisas são sempre bem diferentes, né? Então o Salazar tinha um retrato do Mussolini no, no gabinete dele. E como o Mussolini e outros venderam a ideia errada, aliás, de propósito, de má fé, sei lá, como de voltar ao famoso corporativismo. Aliás, essa é uma aula que o legado tem que dar também sobre as corporações de ofício. E entender bem isso daí, porque é bem interessante. Havia sempre uma memória que as corporações de ofício que foram extintas na Revolução Industrial eram muito melhores do que o sistema de trabalho que vigorava no mundo, desde o século XIX avançando para o século XX. Então, espertamente, Salazar, o Mussolini, que foi o primeiro, Hitler e Franco venderam a ideia que iam voltar para o corporativismo, só que foi mera estratégia, não voltaram coisa nenhuma, né? Porque os papas, né, o Leão XIII, São Pio X, Pio XI, tinham lutado contra a situação do operariado, mas não para defender o marxismo, para voltar para as corporações de ofício, né? Espertamente, esses fascistas acabaram usando essa defesa da igreja, só que em outro sentido, né? Aí, nesse período entre guerras, a economia de Portugal acaba melhorando um pouco e eclode a Segunda Guerra Mundial em 1939. Portugal se manteve neutro, só que ele tem que entender a neutralidade portuguesa aí no caso. Portugal foi neutro, mas aliado da Inglaterra. Interessou para a Inglaterra e para os aliados a neutralidade de Portugal. Por quê? Fazendo um resumo, porque é uma situação muito interessante, né, dessa geopolítica da Inglaterra e dos aliados em relação a Portugal e com a Espanha, que a Espanha havia tido a Guerra Civil, né? O Franco acabou saindo fortalecido, só que o Franco e os espanhóis em geral tinham ódio da Inglaterra, um ódio histórico, né, da Espanha com a Inglaterra. Não tinham nem relações diplomáticas formais. Quem fazia o elo entre a Inglaterra e a Espanha era Portugal. E por que interessava a neutralidade tanto da Espanha como de Portugal? Porque se os dois declarassem guerra contra a Alemanha, iam perder. Aí a Alemanha ficava com mais um território na Europa. Ia dominar, por exemplo, o Estreito de Gibraltar, ia ganhar o Açores, que era um lugar estratégico no mar, iam ganhar divisa com a França. Então não interessava para os aliados uma declaração de guerra contra a Alemanha, nem de Portugal e nem da Espanha. Por outro lado, se também não interessava a Inglaterra, obviamente, que os dois fossem aliados do Hitler, óbvio, porque aí ia dar no mesmo resultado. Então Portugal acabou, e havia muita gente na Espanha, Portugal, que queria aliança com Hitler. É curiosa a análise dessa vontade dessas pessoas, dessa visão desse grupo, ou de mais de um grupo, porque havia um ódio muito grande contra as democracias liberais, o que é correto, que a democracia liberal é uma coisa absurda, coisa contrária à igreja. Então eles viam no Hitler um mal menor. Então muitos queriam aliança com o Hitler, não por causa da defesa com o nazismo, mas sim por causa de um ódio contra a democracia liberal e um ódio contra o comunismo. O que jogou um balde de água fria nessa turma toda, tanto em Portugal como na Inglaterra, foi o pacto do Hitler com Stalin, que aí acabou um balde de água fria. Se a Espanha tinha se esse grupo que estava forçando o Franco até a ser aliado com o Hitler, aí acabou, foi por água abaixo por causa dessa aliança do Hitler com o Stalin, o pacto Ribbentrop-Molotov. Então, Portugal acabou sendo então um país neutro, servindo os interesses da Inglaterra. E Portugal, por ser uma nação neutra, não podia favorecer economicamente nenhum nem outro. E Portugal tinha o wolframio, que era de interesse da Alemanha. Então Portugal teve que vender wolframio para a Alemanha, que era usado em mísseis, usado em tecnologia militar. Só que o Churchill vai dizer que a venda do wolframio para a Alemanha foi um preço baixo que os aliados tiveram que pagar para manter a neutralidade tanto de Portugal como da Espanha. Que se Portugal entrasse na guerra, a Espanha obviamente também ia entrar. Os dois eram aliados, os dois sempre trocavam informações e o pensamento dos dois era muito parecido na época. Então Portugal acabou fazendo o jogo da Inglaterra, todo esse xadrez aí bem interessante. No finalzinho da guerra,
a Inglaterra pediu o apoio de Portugal por causa de Açores, Portugal acabou dando de Açores e acabou proibindo a exportação de wolfram, mas isso foi só no finalzinho da guerra. Salazar então pediu para o rei, aí foi até uma coisa histórica bonita, que Salazar usou os seguintes termos, que se o rei da Inglaterra, então Jorge VI, né, invocasse a antiga aliança, né, que vem desde 1381 entre Portugal e a Inglaterra, aí Salazar então ia declarar a guerra à Alemanha, é o que foi feito. Né? Só que isso foi no finalzinho, foi em 1945. Então Portugal não lutou na Segunda Guerra Mundial, não, com exceção de Timor, lá no outro lado do mundo. Por quê? Porque Timor era um lugar estratégico para os japoneses. Os japoneses queriam invadir Timor para conquistar a Austrália. Imagina a megalomania dos japoneses, né? Que tinham invadido parte da China, lá, Filipinas, atacado Hong Kong, invadido o Sudeste Asiático, e estavam de olho gordo na Austrália. Então eles queriam conquistar o Timor e do Timor partir para a Austrália. Então houve guerra lá no Timor. Os japoneses invadiram, holandeses e australianos, junto com os portugueses de Timor, acabaram lutando contra os japoneses. E aí se destaca um herói lá nessa guerra, que era Dom Aleixo, que foi morto, né? Ele e a família inteira foram dizimadas pelos japoneses. Os japoneses são muito cruéis em guerra, né? Tinham os colunas negras, que eram extremamente cruéis. Os timorenses católicos sofreram muito na mão dos japoneses. E esse Dom Aleixo resistiu até onde pôde. Ele resistiu morrendo defendendo a bandeira de Portugal. Defesa heróica. Quando lê esse defendendo a bandeira de Portugal, não é que ele trocou a vida por uma bandeira. Ele estava defendendo, no fundo, o catolicismo naquelas épocas, porque se fosse o domínio japonês, ia acabar com tudo. Né? Então foi um herói lá na Segunda Guerra Mundial. Fim da Guerra Mundial, Portugal houve o período de crescimento na Europa, crescimento mundial. Portugal, infelizmente, não acompanhou esse crescimento econômico. Portugal foi ficando para trás nessa época. Porque Portugal, a ligação de Portugal com as colônias é uma ligação por princípio. Ou seja, uma ligação que está na própria raiz de ser de Portugal. Em Portugal se discutia isso. O que são as colônias? Então se dizia que não era colônia no sentido que se dá. Dizia que o fulano era português de Angola, era português de Moçambique, era português de Guiné-Bissau, português de Goa, português de Macau, português do Timor. Havia uma unidade nesse Império Português. Isso era previsto, inclusive, na Constituição. E Portugal, por ser uma nação missionária, mesmo com a decadência, mesmo com esse Estado novo, fascistoide, mesmo com a decadência dos tempos, os princípios defendidos no Estado novo eram corretos do ponto de vista em relação às colônias. Então a ligação de Portugal às colônias era uma ligação religiosa, de enviar missionários. Era uma ligação que está na própria raiz de ser da nacionalidade, aquele povo que lutou tanto pelas navegações e para ter o controle dos mares e lançar semente e levar a fé católica desde o Brasil até o Japão. Isso aí foi desde 1415 até o fim, desde a conquista de Ceuta, que foi um marco, até 1976, que vai ser o fim de tudo. Quer dizer, e nunca parou, e nunca se pensou diferente em Portugal. Aliás, essa visão foi muito elogiada em vários círculos católicos, inclusive círculos morracianos lá da França, elogiando muito o governo de Salazar. E aí caberia nós a fazer um juízo histórico, então, um pouco de Salazar, que parece que eu estou elogiando, ora eu critico. Na realidade, olhando o Salazar em relação a ele mesmo, o Estado Novo, lógico que foi um governo ruim, né? Estado Novo e o fascismo não dá para se defender. Agora, comparativamente, não foi tão ruim. Quer em relação a outros governos de Portugal, eu lembro Pombal e a própria Primeira República Maçônica, o Estado Novo foi melhor que esses dois períodos históricos. Do ponto de vista da igreja foi melhor. Foi melhor, porque a igreja vai fazer, nós vamos comentar aqui a concordata de 1940 com Salazar, que eu distanciei do período histórico para ficar mais claro. E também no espaço, porque o Estado Novo português, com essa visão ainda católica, remanescente que havia em Portugal, é melhor do que as democracias liberais. Não dá nem para comentar. Por isso que aí se seduziu muito. Até hoje, muitos católicos ditos tradicionais elogiam o governo de Salazar, por causa dessa visão. Mas aí então, qual que é o juízo que nós temos que fazer? Em si mesmo não foi um governo bom, mas que o princípio dele, ele defendia um princípio histórico português. E esse princípio está correto. Eles defendiam
esse princípio correto. Ou Que seja, Portugal é um Estado missionário que tem que lutar até o fim para as missões. Agora, voltando à questão da descolonização, por que a Inglaterra, a França abandonaram tudo? A Alemanha já tinha perdido na Primeira Guerra Mundial. A nosso ver aqui, ela abandonou por razões ideológicas. Quer dizer, com a mentalidade da ONU, mentalidade de autodeterminação, e a maçonaria, lógico, trabalhando, forças anticatólicas, né? Uma concepção de mundo completamente alheia à doutrina católica, a visão correta de mundo, a ONU acabou trabalhando para a descolonização da África e a descolonização da Ásia. E lê-se, da África a descolonização foi simplesmente criminosa. Né? Se nós olharmos pelo ponto de vista da missão, o apogeu das missões na África, assim, de modo geral, foi justamente na época da partilha da África. A França enviou muitos missionários na sua zona de influência, a Itália na zona de influência dela, Portugal na zona de influência portuguesa, e a Inglaterra nunca proibiu missionários em todas as colônias do além-mar. Quer dizer, a partilha da África marca a decadência das missões na África. Isso antes do concílio, hein? Falando depois do concílio. Mas entre 45 e até o concílio, as missões na África decresceram violentamente por causa da descolonização. Eu não estou falando só do ponto de vista de missão. Se a gente for falar do ponto de vista secular, do ponto de vista dos governos, então eu reforço ainda a ideia do crime, porque se instalou ditaduras sangrentas nos locais onde havia paz, começou a ter crime. Eu lembro agora de Idi Amin Dada e de outros criminosos, né? Assassinos, Mobutu lá no Zaire, etc. Então, quer dizer, fizeram a descolonização para quê? Foi uma coisa totalmente criminosa, né? E Portugal era contra essa visão. Nesse período entre guerras, um brasileiro acabou defendendo muito os ideais de Portugal, que é o Gilberto Freire. Uma figura odiada na sociologia brasileira, né, por causa que ele defendia, entendeu bem, eu não estou defendendo tudo que ele falou, aliás, ele usava uma linguagem muito baixa, não tinha uma linguagem elegante, né? Mas ele compreendeu certas coisas características do Brasil e de Portugal de modo correto. Por isso que ele é muito odiado na sociologia, porque ele nunca foi defender ideias comunistas. Né? Ele defendeu o lusotropicalismo, dizendo que Portugal, na colonização, não era com uma mentalidade exploratória, mas sim com uma mentalidade civilizatória, o lusotropicalismo. Então, o grande momento do Salazar, o grande momento dessa época da primeira metade do século XX, foi a concordata de 1940 com Pio XII. Nós vimos que teve a concordata de Leão XIII em 1886, que reafirmou o padroado e que relembrou os grandes momentos de história de Portugal. Pois é, a concordata de 40 e também encíclica muito bonita, que recomendo a todos lerem, a encíclica de Pio XII sobre Portugal, de 1940, se não me engano, ela começa com 8 séculos, porque está se comemorando em 1940, 8 séculos da nacionalidade portuguesa, começou com Afonso Henriques, e também 300 anos da independência de Portugal em relação da Espanha, que foi em 1640. Então, o Pio XII, na bela encíclica, dá uma lição, aliás, de história, sobre a história de Portugal, e usa lá o termo que eu usei nas minhas aulas, que é, né, boa parte baseado nessa encíclica, ele fala que a Providência, né, usou Portugal para levar as missões, né, uma encíclica bem bonita. Então nós vemos que mesmo no século XX tão corrupto, né, nós vemos ainda Portugal defendendo os princípios corretos. Né. Aí na sequência nós vamos entrar então na famigerada década de 60, que foi tão ruim, foi a década do Concílio Vaticano II, a década do rock e o fim do Império Português. Todo o Império Português vai acabar realmente nos desdobramentos de 1960, da década de 1960. Né? Lembrando, eu gosto de frisar, as missões nunca pararam. A título de exemplo, na Tailândia havia missões portuguesas, o rei da Tailândia chegou a visitar Portugal na primeira parte, no começo do século XX. Tinha um bairro católico, parece que até hoje ainda tem, perto lá da capital da Tailândia, Bangkok, chamado, se não me engano, Portugalete, alguma coisa. Então, as missões nunca deixaram de acontecer, nem em Macau, nem em Goa, nem em Angola, nem em Moçambique. Então, o que aconteceu de grave em na década de 60?
começou-se a lutar fortemente pela descolonização e Portugal começou a ficar sozinho. Portugal acabou ficando bem sozinho. Foi o período chamado do orgulhosamente sós, que Portugal estava simplesmente sozinho. A ONU inteira estava condenando Portugal. Portugal teve dezenas de condenações na ONU por não promover a independência dos territórios. E Portugal lutou bravamente contra isso, defendendo na ONU, que por intermédio dos diplomatas, que Portugal estava nesses lugares não por razões econômicas, mas por princípio e pela religião, pela civilização. Então, em plena década de 60, quando o mundo estava se perdendo rapidamente, Portugal ainda defendia isso. Em 1961, pouco depois, uns padres bons lá em Portugal escreveram, publicaram nos jornais defendendo Portugal nesses termos. Nesta hora em que o Ocidente parece ter perdido a consciência de si mesmo, na anarquia das ideias, na dívida dos direitos e deveres, na fascinação dos mitos, na quebra das tábuas morais do Decálogo, Portugal é consciente da sua missão evangelizadora e civilizadora e sofre ao ver que ela não é compreendida e apreciada e até se tenta contestar. Quer dizer, os padres tinham ciência que Portugal tinha que lutar, e lutar sozinho, no caso. Né? Então, e qual foi a sequência que Portugal começou a perder? Começou a perder em 1961, perdeu Goa. A União Indiana acabou invadindo Goa, foi um absurdo, foi uma invasão criminosa, contrária a qualquer direito internacional. Tanto é que teve votação na ONU para reverter, Portugal acabou perdendo por um voto, se não me engano, por causa da União Soviética. E a triste ironia é que um dos navios que a União Indiana afundou de Portugal, que morreu algumas centenas de pessoas lá, foi o navio chamado Afonso de Albuquerque, por ironia do destino. Afonso de Albuquerque tinha sido o fundador do Império do Oriente e justamente o conquistador de Goa, né? E acaba saindo, Portugal acaba saindo com um navio que tinha esse nome, né? Um navio que foi afundado. Portugal acaba retirando de modo simbólico uma cruz de prata bonita no forte de Nanora, né? Quer dizer, simbólico, né? Portugal já não tinha mais condição de lutar pela cruz de Cristo e a Índia estava recusando a cruz, né? Quer dizer, é uma vergonha a Índia invadir, né? Goa. Uma vergonha. Que mal que fez Portugal para a Índia, né? Não fez, não, só fez bem para lá. É porque a Índia estava com um governo comunista, né? Do Nehru e outros lá, todos comunistas, né? Então, e com essa mentalidade eles invadiram e Portugal acabou saindo, né? Portugal só vai reconhecer a tomada de Goa depois, só na década de 70. Começou uma guerra civil na África, né? Uma guerra civil em Angola, foi o primeiro país da África portuguesa a ter guerra civil, totalmente artificial. Foram uma infiltração marxista que teve lá. Houve a primeira guerra lá que teve lá do MPA na Angola, conseguiram rastrear que as primeiras armas foram contrabandeadas de armas da ONU. Né? Acabaram contrabandeando armas e começou a guerra civil lá na África. Mas esse episódio do contrabando de armas é muito suspeito, né? Que diz que teve envolvimento de gente lá da ONU, né? Porque a ONU estava lutando desesperadamente contra Portugal, né? Da descolonização. Agora, uma questão interessante, eu estava citando aí os padres defendendo Portugal, como é que estava a igreja aí nessa década de 60. Aí eu remeto aí os nossos assistentes à aula do professor Alberto, né, justamente que ele tratou do tema, mas teve uma forte infiltração comunista na igreja e os missionários que Portugal estava enviando para Angola e comunistas, os novos, já eram comunistas. Isso dois bispos lá de Moçambique, o bispo de Beira e o bispo de Lourenço Marques, estavam defendendo Portugal e estavam lutando contra a independência de Moçambique. Então o bispo de Beira, Dom Manuel Ferreira Cabral, que fez muita crítica a esses missionários estrangeiros e citou expressamente nesses termos. Preocupamos com as atitudes de alguns missionários que hoje vão mais para uma libertação do homem numa linha política, econômica e social, do que propriamente para uma libertação cristã e evangélica. Quer dizer, era um bispo que realmente estava percebendo que a igreja estava mudando e mudando para pior. Né? Justamente na década de 60 nós temos o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, um concílio que nós vamos comentar na sequência, né?
foi péssimo para a igreja, péssimo para as missões e que foi realmente a causa formal do fim de Portugal. Não a causa eficiente, né, mas a causa formal. Então, Dom Custódio Alves Pereira, por exemplo, criticou o Vaticano pela política anticolonial. Quer dizer, o próprio Vaticano, a partir de João XXIII, não com Pio XII, a partir de João XXIII, começou a ter uma tendência pró-colônia, uma tendência anti-metrópole, uma tendência contra a colonização. Então, vejam só, em 1970, o Paulo VI, vergonhosamente, recebe Agostinho Neto do MPLA. MPLA é o Movimento pela Libertação de Angola. Havia uma guerra civil, como eu falei, desde 1961 na África Portuguesa. Ora, havia pelo menos um histórico de 9 anos que era conhecido os crimes desses movimentos que eram terroristas. Eram terroristas, assassinos e marxistas, né? Totalmente contrários à igreja. Então recebeu também Marcelino Santos da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, e Amílcar Cabral do PAICG, que é o Partido Africano pela Independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Interessante que Paulo VI já começou a ser muito mal visto em Portugal pelas ideias que ele estava defendendo pró-independência. Ele tinha estado em Fátima, as declarações dele em Fátima em 1967 foram interpretadas nesse sentido, e em 1970 ele recebe esses 3 terroristas no Vaticano, que foi uma vergonha, né? Portugal protestou, aí teve uma saída lá Vaticano, né, dizendo que não foi muito bem assim, que foi recebido numa sala, que não sei o quê, mas não tem desculpa, né? Receber terrorista não tem desculpa. Então a própria igreja, a própria cúpula da igreja, que alguns padres e até o bispo que eu acabei citando em Portugal, a igreja já estava com uma forte infiltração comunista. Uma forte infiltração comunista que acabou minando os esforços de Portugal. Como nós vamos ficar vendo na sequência. O Salazar acaba tendo, no final da década de 60, declarado incapaz, assume no lugar dele o Marcelo Caetano. Para piorar, o Marcelo Caetano, ele acaba. O Salazar havia perseguido várias pessoas, muitos corretamente, boa parte também de modo incorreto, e o Marcelo Caetano acaba fazendo o que ficou famoso como a Primavera Marcelista. Alguns comunistas voltam, estavam no exílio, para Portugal, e começa a ter um movimento forte de comunismo em Portugal mesmo, não só nas colônias, mas em Portugal, que vai culminar no fim do Império Português, né? Era interessante observar os discursos do Marcelo Caetano, que o discurso do Marcelo Caetano soa como melancólico. Por quê? Porque parece que já sabe que vai acabar, uma hora o Império Português, Portugal vai acabar, mas ainda se luta até o final. Por incrível que pareça, o Marcelo Caetano ainda falava em salvação das almas. Imagina, acho que foi o último governante da história ainda a falar salvação das almas, projeto civilizatório, religião católica, mas ainda tinha no ar uma certa melancolia. Quer dizer, parecia que todo mundo lá em Portugal, os católicos, sabiam que estava perto do fim, estava para acabar e que era só uma questão de tempo, né? E de fato, eu falei que estava em plena guerra civil, Portugal mandou um monte de soldados para lutar nas frentes africanas, e por incrível que pareça, por incrível não, aliás isso aí prova que a maioria da população era contra os comunistas, que Portugal estava ganhando a guerra colonial. Estava ganhando a guerra colonial. O retrato, inclusive tem até uns vídeos na internet, tem um vídeo que eu me lembro de Lourenço Marques, que era a capital do Moçambique, hoje chama Maputo, um vídeo de 1970 em Lourenço Marques, que a vida em Lourenço Marques é absolutamente normal. Quer dizer, em plena guerra civil, a vida na capital era normal. Por quê? Porque essa guerra civil, na realidade, era cheia de focos, não era o país inteiro que estava. Foi criada artificialmente uma guerra civil, a resposta de Portugal foi à altura e estavam apenas em focos. Em Angola, a guerra estava praticamente ganha no começo da década de 70. Só alguns focos isolados. Só a vida em Luanda, nessa época, era absolutamente normal. Aliás, aqui fazendo um gancho, dando uma pausa, um bate-papo, eu me lembro de um caso do professor Orlando, que ele conheceu um angolano, provavelmente de Luanda, lá nos anos 70, que teve muita imigração de angolanos na década de 70 por causa da Guerra Civil, vieram para o Brasil, muitos foram, a maioria foi para Portugal, e o professor Orlando acabou conhecendo esse angolano e andou em São Paulo. E esse angolano olha para uma loja de Umbanda aí do centro de São Paulo, que está cheio, né, infelizmente. E esse angolano olha com espanto.
essa loja de Umbanda, né? Fala assim, professor, mas aqui em São Paulo tem casa de Umbanda? E ficou muito surpreso. O professor Orlando ficou mais surpreso que ele. Falou, mas essas coisas vieram da África, como é que você não conhece isso? Ele falou, lá em Luanda, na minha cidade, não tem. Quer dizer, Portugal estava com um projeto realmente civilizatório, não era da boca para fora. E boa parte da população de Angola, Moçambique, eram todos católicos. A vida nesses países eram totalmente normais. Sabe? Houve uma grande propaganda contra Portugal, dizendo que era uma miséria nesse país, que todo mundo vivia mal. E os fatos, as fotografias, as filmagens na época demonstram o contrário. Angola estava extremamente próspera nos anos 60, com café. Não só Luanda era próximo, Huambo, Sá da Bandeira, nas cidades próximas. Luanda tinha tourada, tinha corrida de carro, tinha desfile de moda. Não estou defendendo desfile de moda, nada. É que estou dizendo que isso aí demonstra que a vida na cidade era normal e que gerava riqueza. É lógico que a arquitetura era feia nessa cidade, mas toda a arquitetura moderna era feia. Mas se esbanjava progresso as colônias portuguesas, havia muita construção. Dizia que Lourenço Marques era a melhor cidade de todo o Índico para viver. Por quê? Porque era um lugar que não tinha racismo. E a África do Sul, que era mais rica, tinha o apartheid racista, né? Havia muita gente da África do Sul, ou muita não, mas uma parte de africanos imigrou para Moçambique justamente para fugir do racismo. Outros saindo da Índia, fugindo do ambiente péssimo lá da Índia, né? Com o comunismo, do Nehru, com o ambiente do brahmanismo lá, e foram para Moçambique ter condições melhores de vida. Então o ambiente nesses lugares era totalmente normal. Então, aí eu falei dessa infiltração comunista, a infiltração comunista avançou em Portugal e aí acabou em 1974 ter um golpe, a famosa Revolução dos Cravos, que os portugueses chamam o golpe de 25 de abril. Então, aí aconteceu a Revolução dos Cravos em 25 de abril, que era só uma questão de tempo, porque todo mundo estava contra Portugal, a ONU contra Portugal, as nações contra Portugal, e o grande aliado, né, a Igreja, acabou estando contra Portugal e contra ela mesma, né? Isso que é verdade. A Igreja se revoltou contra ela mesma, né? Que é o fim da picada a Igreja ser contra o projeto missionário, né? Então não tinha como Portugal não acabar. E aí aconteceu a Revolução dos Cravos, que os portugueses conhecem melhor como 25 de abril. E essa revolução foi nitidamente comunista. O processo que deram nesse período só de 74, 76 é chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso, de instalar um comunismo em Portugal, um comunismo cubano em Portugal. Isso aí é lógico que não conseguiram fazer, graças a Deus. Teve muita revolta em Portugal, mas o Vasco Gonçalves, que foi o comunista atacado e o líder desse projeto, chegou a iniciar uma reforma agrária, hostilidade contra a propriedade privada, foi um horror. Aí com essa revolta, imediatamente o governo comunista declarou independência para todas as colônias. Na sequência, alguma coisa foi um pouco mais complicada, mas nós estamos resumindo. Então Portugal estava ganhando a guerra colonial e por causa do governo comunista acaba declarando a independência de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde. O Macau estava já com um problema desde a década de 60, teve um tumulto em Macau, insuflado pelos comunistas, né? Portugal tinha acabado na década de 60, renunciado perpetuamente a Macau, já tinha começado as tratativas com a China, e aí, junto com esse processo de descolonização, Portugal acerta com a China a entrega de Macau em 1999, que foi o único lugar que Portugal não lutou, né? Na hora da entrega, porque teve as guerras coloniais, teve a invasão em Timor pela Indonésia, também um país comunistoide, justamente por causa do enfraquecimento de Portugal em 74, 76. E a cidade do Santo Nome de Deus de Macau, que não há outra mais leal, vai ser a última a cair, mas por causa desse processo em 1999. Agora, como é que foi essa descolonização? Essa descolonização foi totalmente criminosa lá na África. Começou a se instalar regimes marxistas nesses lugares. Na realidade, em Angola já partiu para uma guerra civil sangrenta. E Angola só vai ficar livre 20 anos depois, né, ou mais. Quer dizer, Portugal que era ruim, né? A Angola era um lugar estável, um lugar com uma vida normal, próspero,
e Portugal que era ruim, né? O bom foi depois de 76 que destruíram Angola, que acabaram com, teve minas, guerra, fome, destruição em Portugal que era ruim, né? Moçambique, idem. A Frelimo instalou um regime comunista clássico lá, com inspiração maoísta e cubana. Chegaram a fazer uns campos de concentração, que o Frelimo apelidou campos de reeducação, e os portugueses deram o nome de Campos da Morte, que era aquela versão clássica dos campos comunistas, que todos os opositores do regime vão, é uma espécie de gulag, que todos os opositores do regime vão ser internados nesses campos para ser reeducados para tornarem-se comunistas. E aí nesse campo eles são massacrados, né? Depois Moçambique vai entrar numa guerra civil. Guiné-Bissau também é instalado um regime comunista lá, assassino também, marxista contra a igreja, quer dizer, Portugal que era ruim, né? Portugal tinha missões, era católico, ambiente de vida normal, para depois as colônias, com apoio da ONU, apoio da Rússia, apoio dos Estados Unidos, acabam destruindo essas colônias. O que era civilizado se tornou uma barbárie, né? Bom, nós vamos falar agora, então, no final da aula, sobre a simbologia desse fim do Império Português, porque Portugal sempre teve muita simbologia associada desde Covadonga, então aquele processo histórico que começou em Covadonga vai terminar em Fátima. A linha que une Covadonga a Fátima é uma linha ininterrupta. Portugal não sofreu um processo histórico que interrompeu essa linha, o que é impressionante. Nem Marquês de Pombal, nem o governo maçônico, nem o Estado Novo, nada rompeu essa linha que une Covadonga a Fátima. Então, os episódios de Fátima, é lógico que eu não vou interpretar Fátima tudo, nem tenho competência para isso, só a igreja pode dizer, eu só vou investigar e apresentar alguns dados de Fátima quando na relação com Portugal, né? Então, Nossa Senhora sempre participou na história da Península Ibérica, desde de Saragoça, né? Então Cesária Augusta, que Nossa Senhora aparece para Santiago, eu falei lá no começo da primeira aula lá da Reconquista. Depois Nossa Senhora, pela atuação de Nossa Senhora na guerra de Covadonga, que deu início a tudo. Depois Nossa Senhora aparece na América, em Guadalupe. Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, lembrando que a Nossa Senhora Imaculada, Conceição Aparecida. O vínculo tanto o Brasil como Portugal, a verdadeira rainha de Portugal e do Brasil é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é um culto que tem na Península Ibérica desde o século VII, com Santo Ildefonso. Quer dizer, um culto antigo, muito bem antes da definição do dogma. E também pertence a uma portuguesa, a fundação das concepcionistas, Santa Beatriz, que nasceu em Ceuta, mas de família portuguesa. Ela, por uma visão que Nossa Senhora apareceu para ela fundou os concepcionistas, que vieram para o Brasil. Inclusive a história do nosso santo aqui, o Frei Galvão, é associada aos concepcionistas, né? Então Nossa Senhora sempre marcou a história de Portugal e da Espanha, no começo e no meio. Então ela também se esperava que fosse aparecer no fim, ou ela ia se manifestar no fim do Império Português. De fato, aconteceu isso em Fátima, em 1917. Nossa Senhora, numa talvez a aparição mais importante de toda a história, ela aparece para os 3 pastores. Imediatamente, as notícias dos jornais, e aqui eu tenho que agradecer ao nosso amigo Carlos Humberto, que me deu um material, inclusive com a associação com São Nuno, que eu vou falar na sequência. Ele acabou me dando um material chamando a atenção para isso. Imediatamente, quando a Nossa Senhora de Fátima apareceu, né, nessa cidade, nessa localidade, os portugueses associaram essa aparição à nacionalidade. Começaram a associar essa aparição a São Nuno de Santa Maria. Por quê? Porque São Nuno de Santa Maria, nos episódios que eu falei lá, numa aula lá atrás, é o responsável pelo Império Português, porque ele lutou pela independência contra a Espanha, na Batalha de Aljubarrota. Ele lutou a favor do Dom João I e foi ínclita a geração, filho do Dom João I, que deu impulso para a navegação, o infante Dom Henrique, por exemplo. Então São Nuno está para Portugal, assim como a Santa Joana d'Arc está para a França. Inclusive eles morreram no mesmo ano, 1431. Quer dizer, o paralelo de São Nuno com Portugal e Santa Joana d'Arc com a França é muito intenso.
Aliás, valeria aqui no legado alguém dar uma aula sobre Santa Joana d'Arc, valeria muito a pena, né? Então os portugueses já perceberam que essa aparição de Fátima teria a ver com Portugal. E de fato teve. Houve o anjo português apareceu. Esse anjo português já era não foi um culto, o culto que tem desde a época de Dom Manuel, já teve aprovação papal. Quer dizer, tinha 400 anos de culto ao anjo português. Quer dizer, quando o anjo de Portugal aparece nos episódios de Fátima, ele confirma um culto português. Nós podemos estender o raciocínio que ele confirma Portugal. Por quê? Porque o anjo custódio, o dia do anjo custódio é o dia de Portugal. E o anjo custódio sempre foi associado às conquistas de Portugal. Sempre estava lá junto com os brasões, junto com os padrões, junto com o padrão português, junto com a expansão da fé. Agora, o que é mais interessante foi que Nossa Senhora faz menção a dois extremos, que é a Rússia e Portugal. Nossa Senhora pede a conversão, pede a consagração da Rússia para ela, né? Porque a Rússia ia espalhar os erros delas para o mundo. E por que Nossa Senhora não pediu a consagração de Portugal? Óbvio, porque Portugal já era de Nossa Senhora e sempre foi, né? Que lá que tem um governo, na realidade, que usurpou isso, mas Nossa Senhora é a verdadeira rainha de Portugal, inclusive de modo até mais explícito, porque todo rei de Portugal era representado com a coroa à parte, com a coroa do lado, por causa de uma tradição iniciada de Dom João IV, que ele fez a deposição da coroa em favor de Nossa Senhora. Então todos os reis, inclusive aqui do Brasil, né, havia muita representação até de Dom Pedro II, sem a coroa do lado, para dizer que na realidade a rainha do Brasil e a rainha de Portugal era Nossa Senhora. Então a coisa ia além do mero simbolismo, além da coisa história, era na própria representação mesmo. Rússia e Portugal são dois extremos históricos, não só dois extremos geográficos, né? Portugal no ocidente da Europa e a Rússia no Oriente, mas também dois exemplos históricos. Portugal espalhou o bem para o mundo e a Rússia ia espalhar o mal para o mundo. Portugal é uma nação humilde pela própria natureza e a Rússia é uma nação soberba, que ia impor o mal para o mundo inteiro, uma nação grande, que teve muito apoio, né? Inclusive de paz, apoio dos Estados Unidos indireto para espalhar o mal para o mundo. A própria soberba como nação era a Rússia, que espalhou o maior mal, talvez a heresia mais criminosa da história, que é o marxismo, né? A que mais matou gente no mundo, a que mais lutou contra a igreja, a mais oposta à igreja, que é do mal. Então tem esses dois extremos aí. Portugal, que espalhou o bem, né, da fé desde o Brasil até o Japão, e a Rússia, que ia espalhar o mal. Estava lá entre a missão e a antimissão. Na sequência das aparições de Fátima, Nossa Senhora fala uma frase enigmática, que é: o dogma da fé sempre se manterá em Portugal. Ora, não existe dogma da fé. Fé não é um dogma. Então, Nossa Senhora não deu um sentido teológico para a expressão. Obviamente, ela falou com propriedade, claro. Então, se ela não deu um sentido teológico, ela pode ter dado um sentido histórico para o dogma da fé. E aí fica interessante, porque historicamente tem sentido falar em dogma da fé, porque a fé em Portugal sempre foi tratada como um dogma. Nós lembramos que desde Afonso Henriques, Cristo apareceu para ele, falando: eu não vim para aumentar a fé, mas vim para assentá-la sobre a pedra. Depois, o título do rei de Portugal era o Rei Fidelíssimo. E nós temos uma tradição ininterrupta de vários papas reiterando a fé em Portugal, reiterando o projeto missionário em Portugal. É tedioso ver o tanto de cartas da burocracia portuguesa, cartas de rei para vice-reis, para administradores, tanto para o Brasil como para o Oriente, vendo que, tratando no corpo da carta, no preâmbulo da carta, que Portugal é um estado missionário, que Portugal está para defender a fé, está nos Lusíadas, que Portugal tinha a vocação de expandir a fé no império. Então o termo dogma da fé tem um sentido histórico, sim. Então Nossa Senhora diz que o dogma da fé sempre se manterá em Portugal, é bem interessante. Significa que Portugal vai sempre existir. Isso aí parece ser óbvio, mas não. Várias nações ao longo da história sumiram e desapareceram. Mesmo pensando na Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora apareceu em 1917. Uma boa pergunta que se faz no mundo moderno é: vai ter fé sobre a Terra? E Nossa Senhora diz: o dogma da fé
se manterá em Portugal. O próprio verbo se manterá significa que tinha, tem e sempre vai ter. Quer dizer, então a alma do Império Português não morreu. Agora resta saber o que é Portugal. Portugal é só aquele país do Ocidente, da Europa? Não. É lógico que Deus vê história diferente como nós. Portugal também é o Brasil, Portugal também é uma parte da África, Portugal também é uma parte do Sri Lanka, que Portugal levou a fé para o Sri Lanka, é uma parte de Goa, é uma parte dos católicos na China, é uma parte dos católicos do Japão. Quer dizer, Portugal é tudo isso. A alma portuguesa, Portugal como tal, é essa nação missionária. Então, se nós tem católico aqui no Brasil, tem católico na África, em Goa, começou com Portugal. Então, talvez o sentido que se dê que a fé se manterá em Portugal significa que algum desses lugares, pelo menos, vai preservar a fé sempre. Que é bem interessante. Significa que Portugal, embora esteja a aparência de Portugal hoje com um governo aliado à Europa, um governo totalmente maçônico, um governo totalmente incorporado àquela visão liberal da Europa, parece que morreu Portugal como tal, mas Nossa Senhora diz o contrário. Quer dizer, tem uma chamazinha lá em Portugal que ainda não morreu, né? E agora nós vamos ao Concílio Vaticano II. Eu disse que o Concílio Vaticano II foi a causa formal do fim do Império Português. Isso aí não é nenhuma novidade na historiografia portuguesa. Aliás, eu estou reproduzindo o que eu li de alguns historiadores portugueses, dizendo exatamente isso, que a mudança de mentalidade da Igreja nos anos 60 acabou causando o fim de Portugal, acabou causando um fim lógico de Portugal, acabou causando a razão de ser de Portugal. Porque se Portugal é uma nação missionária e teve o concílio, e o concílio não lutou, não fomentou as missões, e o concílio não condenou o comunismo, foi um absurdo. Quer dizer, o concílio não fomenta as missões. Por que não fomenta? Porque ele vai dizer que vai ter salvação fora da igreja, então para que ter missão? E ele não condena o comunismo, deveria ter condenado. Então não condena a heresia mais criminosa e não fomenta o bem. E Portugal, justamente, a razão de ser de Portugal era espalhar a fé. Ela levar a fé para onde pudesse. Então, a causa formal do fim de Portugal foi justamente o concílio, que atacou a razão de ser para Portugal. Lógico que não foi a causa eficiente. A causa eficiente foi a infiltração comunista, foi o golpe da Revolução dos Cravos, né? E esse realmente foi o fim de Portugal. Quer dizer, Portugal está muito mais Portugal da década de 60 está mais próximo do Portugal de Dom João I do que o Portugal de 1976 está para a década de 60. Quer dizer, houve um nexo, uma linha ininterrupta desde Gregório XII até Pio XII. Desde Gregório XII, que era o Papa da conquista de Ceuta, que elogiou a conquista de Ceuta e que já começou a reconhecer o projeto missionário de Portugal, até Pio XII, que nós vimos que escreveu uma encíclica bonita em 1940, Portugal sempre teve o apoio dos papas. Os momentos de conflito de Portugal com os papas foram momentos pontuais, em momentos na qual a igreja estava defendendo o verdadeiro Portugal. Então, na época de Pombal, teve um conflito, mas que a igreja estava defendendo o verdadeiro Portugal, que era contra o governo de Pombal. Teve outros conflitos nas guerras liberais com a mesma lógica, e um outro conflito no governo maçônico da Primeira República. Mas todos eles, a igreja estava lutando e defendendo o verdadeiro Portugal lá por trás. Agora, depois de Pio XII, a igreja atacou o projeto missionário português. A igreja caiu, né? Por causa simbolicamente a igreja caiu. Se cai o senhor, se cai o sucerano, também cai o vassalo. Portugal era o vassalo da igreja. Se a igreja caiu, acabou lutando contra ela mesma, a autodemolição é um termo muito usado, né? Na igreja atual, então obviamente vai cair o vassalo, né? Se o Paulo VI recebe os inimigos de Portugal, se um sucerano recebe os inimigos do vassalo, é o fim do vassalo, né? Agora então, resumindo todo o nosso episódio, se Nossa Senhora diz que vai haver a fé, mas que tamanho que é essa fé? Pode ser que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Todo esse projeto bonito de Portugal e com a Espanha começou de um tamanho de um grão de mostarda em Covadonga, que Pelayo, no episódio lá de Covadonga, relembrando, fez menção ao grão de mostarda. Então Nossa Senhora, quando falou que a fé se manterá em Portugal, que tamanho que é essa fé?
Se for do tamanho de mostarda é bom, porque ela pode voltar a crescer, frutificar, se transformar uma árvore frondosa e recomeçar tudo de novo. É lógico que nós não vamos ter uma visão romântica, que Portugal vai ser bonito igual que era, vamos ter de novo aqueles grandes navegadores. Mas a semente da fé ainda existe em Portugal, na alma de Portugal ainda tem. Lembrando que a alma de Portugal inclui Brasil, Goa, etc. e tal. Então o que eu quis demonstrar nessas 6 aulas é uma unidade incrível e muito bonita que talvez só a nação portuguesa tenha, desde Covadonga até Fátima. Uma unidade que Nossa Senhora sempre participou, que Nossa Senhora, que a igreja sempre apoiou, né? E que sempre teve confirmação nos fatos. Se a árvore é boa, os frutos vão ser bons. Se a árvore é ruim, os frutos são ruins. E os frutos de Portugal foram excelentes. O Brasil, por exemplo, é a nação de maior número de batizados no mundo. E se tem católico no Japão, se tem católico no Sri Lanka, na Índia, na Tailândia, na Birmânia, Macau, no Malaca, no Timor, na costa ocidental, na costa oriental da África, começou com Portugal. E eu queria encerrar a aula com uma frase que sempre foi recorrente em Portugal, que é: viver não é preciso, navegar é preciso. Só que eu acrescentaria um outro termo para Portugal, que é: melhor seria dizer, não viver não é preciso, navegar é preciso, mas sim viver não é preciso, navegar não é preciso, converter é preciso. Porque o que Portugal navegou e deu a vida para a conversão dos povos foi uma coisa inacreditável de bonito.